Eu vou te dar 4 dicas para você não perder nenhum filhote nesse período de reprodução. Assiste esse vídeo até o final, que a quinta dica é para você que cria canário de canto, timbrado espanhol original. Essa dica é exclusiva para você. Bem, gente, meu nome é Vinícius Kishimoto, eu sou criador de timbrado espanhol original e eu separei 4 dicas, né, para você diminuir a sua perda. No vídeo passado, na verdade, esse vídeo é uma continuação do vídeo passado, tá bom? Quem assistiu o vídeo que eu coloquei de dicas de manejo para você não perder nenhum filhote, esse vídeo é uma continuação. Eu peguei mais 4 dicas muito importantes para você que cria, né, e que você está tendo algumas perdas, né, e eu vou listar essas 4 dicas aqui, tá? E eu vou dar uma dica de ouro também para quem cria timbrado espanhol original, tá? Não necessariamente o timbrado espanhol original, mas para quem cria canários de canto, esse manejo da filhotada quando sai no ninho. Então essa dica, né? A quinta dica é a dica de ouro. Então eu deixei a última dica, né, a mais especial. Então assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar de todas elas e vai colocar em prática aí no seu canário. A primeira dica, né, super valiosa para chegar chegando, né, tem muitos criadores que já fazem esse manejo, mas outros ainda não. Mas entre o sexto e o sétimo dia, geralmente nesse período de vida dos filhotinhos, é quando a gente anilha, é quando o criador resolve anilhar os filhotes, porque é a melhor idade para que você faça isso. E por que eu digo que é a melhor idade? Se você anilhar esses filhotinhos no terceiro, quarto, quinto dia, provavelmente a mãe deles vai acabar arrancando essa anilha e você vai achar que o filhotinho está anilhado e na verdade ele não está mais, né? E se você tentar anilhar os seus filhotinhos depois do oitavo, nono, décimo dia, provavelmente a anilha não vai entrar mais no pezinho dele, e se você conseguir colocar essa anilha na patinha, no pezinho dele, provavelmente você vai machucar ele bastante, né? Então assim, é recomendado que você anile seu pássaro entre o sexto e o sétimo dia de vida dele, tá bom? Já começa a nascer algumas peninhas, e você vai perceber que na parte das asas, né, das costas, já vão ter alguns espigãozinhos. Então, basicamente, é essa idade ideal para você anilhar, tá? E quando você for fazer esse anilhamento dos seus pássaros, né, a dica é essa, tá bom? Você vai colocar um pedacinho de fita micropore cor de pele em volta da anilha, tá? E o porquê disso, né? Quando você não passa a fita micropore cor de pele, tá bom? Pega a dica, gente, né? A cor da anilha geralmente é uma cor muito chamativa, então a anilha deste ano pela FOB é uma anilha preta, tá bom? Então assim, criadores que estão vinculados à FOB, eles estão usando uma anilha preta, né? E quando a mãe, mas às vezes dependendo do ano, cada ano é uma cor, tá, gente? Então assim, é vermelha, verde, laranja, roxa, preta desse ano. Então assim, quando você anilha o pássaro, como é um objeto estranho dentro do ninho, né? O que a mãe faz? Ela pega aquela anilha e joga fora. Se ela conseguir tirar a anilha do pezinho do filhote, ela só joga a anilha para fora. Se ela não conseguir, muitas vezes ela pega a anilha e joga para fora do ninho com o filhote. Então, aí você muitas vezes tem aquela surpresa desagradável. Você acorda de manhã, vai cuidar dos bichos e você vê lá um filhotinho, 2, às vezes até mais, para fora do ninho morto, né? Então assim, gente, fazendo isso, passando essa fitinha, você vai reduzir demais esse tipo de acontecimento, tá? Mas não é para encher a pata do bicho com a fita microporo, tá? Você vai cortar um pedacinho somente para dar uma voltinha exata na anilha, tá? Já corta nos pedacinhos certinho, tá? Porque facilita na hora de você tirar. Se você der muitas voltas ali, vai dificultar na hora de tirar, tá? E não se preocupa porque o canário, ele não vai a mãe não vai conseguir tirar com tanta facilidade assim, e muito pela cor também, ela vai acabar ignorando e provavelmente ela não vai jogar nenhum filhotinho para fora do ninho, e se jogar, ela vai jogar muito pouco. A próxima dica, gente, basicamente é a hora de separação dos filhotes dos pais, tá? Então assim, quando os filhotes começam a sair do ninho, né,
se você não tiver pressa e tudo mais, você pode deixar eles mais tempo com os pais. Mas quando você quer dar uma otimizada na reprodução, muitas vezes você separa aqueles filhotinhos, né, junta novamente os pais para eles promoverem uma nova postura, né? Quando esses filhotinhos começam a comer sozinhos, é a hora de jogar para o viveiro, né? E qual é esse momento, né? Como eu falei já no vídeo passado, basicamente esse momento é quando você tem certeza absoluta que o passarinho ele está comendo sozinho, tá bom? Ah, Vinícius, mas eu não tenho tempo de ficar ali olhando o passarinho, eu saio muito cedo, chego à noite, eu não consigo ficar olhando, porque justo no momento que eu estou em casa, já está à noite ou está muito cedo e eu não consigo ter certeza absoluta que esse momento chegou. Então vamos lá. Uma dica para facilitar muito a vida de vocês observe um passarinho, tá bom? Pelo menos coisa rápida ali, né? Então assim, se esse passarinho ele já tá com o rabinho mais ou menos o tamanho de 70%, que é o tamanho que comparado ao tamanho que ele teria quando adulto, o tamanho de rabo, tá bom, gente? Provavelmente ele já está comendo sozinho, tá bom? Se ele tiver com o rabinho 50%, né, ou menos, aí não é o momento ainda. Geralmente o rabinho dele já está um pouquinho maiorzinho, não está no tamanho total ainda, mas eu acredito que o rabinho já esteja em torno de 60%, 70%. Aí geralmente, tá bom? Geralmente não falha. Quando eles estão com esse rabinho um pouquinho maior, já é o momento que você já consegue jogar para o viveiro. Mas o ideal é sempre você se certificar se esse animal está comendo, independente do tamanho do rabo. Terceira dica, gente. É uma dica, eu não sei se os outros criadores eles fazem isso ou não, mas eu faço aqui, tá bom? Que é um manejo um pouco diferente. Como que funciona? Por exemplo, às vezes, é muito comum, às vezes você espera que uma canária tenha 3, 4, 5 ovinhos, todos galados, né? E que ela cuide bem desses filhotinhos, que tudo ocorra como esperado. Mas às vezes, dos 5 ovos, às vezes pode ser que nasça 4 brancos, né? Ou pode ser que morram 4 filhotinhos e só sobreviva um. Então, nesse caso, o que eu costumo fazer aqui? Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu vou pedir para você pausar um pouquinho aí, se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom, gente? Curta esse vídeo, porque eu tenho certeza que essa informação que eu tô trazendo aqui para vocês é de muita qualidade e vai ajudar muito o manejo de vocês. Então, ativa aí, né? Se inscreva no canal e vamos em frente com as dicas. Quando as minhas fêmeas, eu tenho mais de uma fêmea que entra na postura junto, né? E porventura, uma nasceu um filhotinho e a outra nasceu 2, 3 filhotinhos. O que geralmente eu faço? Eu não deixo aquela fêmea que só está com um filhotinho fazer o trato, né? Até o filhotinho desmamar, ir para o viveiro, eu não deixo, tá bom? Pelo menos é o que eu faço aqui. Poderia? Poderia. Mas geralmente eu pego esse filhotinho, eu pinto a unha dele de esmalte, eu escolho uma cor bem chamativa, geralmente eu escolho o vermelho e o roxo, né? Eu tenho essas duas cores que eu utilizo muito, e pinto as unhas do filhotinho e coloco no outro ninho e marco, né? Faço as anotações no sistema, seja no caderno, que eu fiz esse manejo, que eu tirei o filhotinho de uma canária e coloquei para outra. E por que eu faço isso? Muitas vezes a gente está falando de canários verdes, cinzas, né, amarelos ou pintados mesmo. Então assim, às vezes você tira de um e joga para o outro e às vezes os filhotes são da mesma cor, né? Então você não vai ter controle sobre isso. Então assim, você vai se perder, você vai achar muitas vezes que o filhotinho de uma determinada genética era aquela e não é. Então se você pega aquele filhotinho e antes de mudar ele de ninho, você pinta essas unhas com esmalte, né? Você não vai ter mais esse problema. Então assim, o esmalte ele dura bastante tempo. Então assim, você passando esse esmalte no dedinho do canário, assopra ali, deixa secar um pouco, né? E depois que ele estiver seco, né, que é coisa rápida, né, como é pouca coisa que você vai passar, ele dura uma semana tranquilamente, até mais que uma semana. Só que o que eu recomendo, não deixe o esmalte acabar, né, sair das unhas do canarinho. Então assim, depois de 5, 6 dias, você viu que o esmalte começou a ficar mais fraquinho, pega mais um pouco, passa.
Na verdade, gente, você só vai precisar, o esmalte, que nem eu falei, ele vai durar mais ou menos ali uma semana, uns 7, 8, 9 dias, tá bom? Na patinha do filhotinho. Mas você só precisa que ele dure 6 a 7 dias, né? E se porventura, geralmente eu repasso o esmalte depois de 7 dias, eu vou lá e repasso, né, para durar mais 7 dias, 7, 10 dias para frente, tá? Mas na realidade você só precisa que esse esmalte ele dure por 7 dias, que é o tempo de você anilhar ele, tá bom? Você anilhando, você já vai ter a numeração da anilha daquele filhotinho que é de outra genética, você já lança no sistema para não ter nenhum problema, ou anota no seu caderninho, tá bom? E aí você consegue otimizar a sua postura, né? Você não vai deixar aquela fêmea parada por 30, 40 dias cuidando de um filhotinho até ela refazer uma nova postura, né? Você vai otimizar, você pode tirar o filhotinho dela, preparar e começar a preparar ela para uma nova postura. Então assim, depois que você faz essa transição, coisa de 5 dias você já começa a preparar ela para uma nova postura e ela já vai estar botando. Então essa dica também é valiosíssima, é o que eu faço aqui. Não sei se a galera faz isso aí também, talvez tenha gente que faça, tenha gente que não faça, né? Que nem eu sempre falo, não tem certo e errado, você tem que fazer o que funciona. Eu sempre faço isso e é lógico que, né, sempre anote. Vai fazer uma transição de manejo, mudar um filhotinho, né? Anote, tá bom? Para não ter erro nenhum. Quarta dica, pessoal, e não menos importante, tá bom? Sempre que vocês forem colocar a divisória, né, entre a gaiola criadeira, separando a mãe dos filhotes, para que a mãe não arranque as penas dos filhotes ou maltrate, utilizem um comedor interno, tá bom? Quando eu falo comedor interno, é que geralmente essas gaiolas de criadeira, elas têm aqueles comedores meia-lua. Então muita gente coloca a divisória, deixa o bebedouro, o comedouro meia-lua ali, né? Até os filhotes aprenderem a comer. Isso dá para fazer, eu faço aqui às vezes também, mas o jeito mais rápido de você não perder nenhum filhote e você fazer com que os filhotes comam sem os pais o mais rápido possível para vocês colocarem eles no viveiro, é utilizarem aqueles comedores internos, tá bom? Geralmente é porta-vitamina. Aqui, gente, geralmente eu utilizo esse daqui, tá bom? É um porta-vitamina que você consegue colocar dentro da gaiola. Eu coloco água, sempre coloco um porta-vitamina desse cheio de água, né? E um com o alimento que eles estão acostumados, seja estrusada, e às vezes eu coloco até 3, um de água, um de mistura de semente e um de estrusada ali. Às vezes farinhada, às vezes eu misturo tudo aqui, né? Fazendo isso, a comida fica com mais fácil acesso, porque no meia-lua, muitas vezes eles não chegam para comer no meia-lua, né? Agora, estando dentro da gaiola, naturalmente eles vão começar a beliscar, vão querer comer. Então assim, esse processo acelera demais quando você coloca a comida, você leva a comida basicamente até eles, né? Então facilita, né? Essa é uma dica muito boa também. Para quem assistiu o vídeo até o final, falei que eu deixei a melhor dica para o final, né? E espero que seja verdade para vocês, né? E é uma dica exclusiva para canário de canto, timbrado espanhol original, né? O manejo que eu faço com os meus filhotes, tá? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço. Então assim, antes de estar mostrando ali, né, quando a gente separa esses filhotes, a gente coloca eles em um viveiro, tá bom? É assim que a gente faz com timbrado espanhol original. Canário de canto a gente coloca num viveiro para eles se desenvolverem da maneira plena. E nesse momento, gente, tem muita gente que tira os filhotes, colocam no viveiro e deixam lá, né? Simplesmente deixam lá para acumular os filhotes, para colocar mais filhotes, até que eles possam tirar os raçadores, os canários que estão reproduzindo e colocar os seus maestros. O jeito que eu faço aqui, né, que tento fazer dar certo, pelo menos, é o seguinte: eu coloco esses filhotes no viveiro e desde o primeiro dia eles já estão com os maestros. Então assim, os maestros eu não reproduzo, e quando reproduzo, porque às vezes eu reproduzo eles sim para ter a linha de sangue, para ter aquela genética, né, perpetuando aqui no canaril durante muito tempo. Então assim, eu faço isso, mas eu faço com menos frequência do que os canários raçadores que estão lá para isso, simplesmente para replicar a sua genética, tá bom? Então, desde o primeiro momento, os meus maestros, eles já estão de prontidão para receber esses filhotes e ensiná-los a cantar, tá? Porque tem muita gente que usa encarte,
não é o jeito certo, não é o jeito que a gente aprende com os grandes professores aí, né, que estão na estrada há muito tempo, né? Esse é o jeito que se faz e é o jeito que se dá certo para canário de canto, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Ó, pessoal, os filhotes eles estão aqui. Eu coloquei eles aqui no viveiro ontem. Olha lá a galerinha. Tá? Eles estão se adaptando ainda, né? Que nem eu falo, ó, sempre colocar o comedouro, né, dentro da gaiola, né? Aqui eu tenho os meia-lua, tá vendo? Mas eu, por enquanto, eu não estou pondo, tá? Eu acho que, por enquanto, o jeito mais fácil deles comerem é colocando dentro da gaiola mesmo, né? E, de cara, desde o primeiro dia, gente, os maestros já estão aqui, ó. Desde o primeiro dia. Então, assim, eles já estão aprendendo com os meus melhores canários aqui, tá? Então, esse é o manejo para quem quer criar timbrado espanhol original. E geralmente, gente, não tem... Ali vocês viram que ali tem 4 maestros, né? Na verdade tem 5. É que eu tirei um agora, né? Para passar em uma fêmea, mas é jogo rápido, já vou voltar ele, né? Mas assim, não tem uma quantidade exata de maestros. Cada um vai decidir o que acha melhor, né? Aqui, né, eu optei por ter no máximo 6 maestros, embora eu tô com 5 nesse exato momento. Mas você pode ter mais. O ideal é que você tenha, tem criadores que tem 12 maestros, tem criadores que tem 8 maestros. Então assim, o ideal é você ter a quantidade que você acha necessário para um canário complementar o outro, porque é muito difícil você ter um canário 100% completo, planilha cheia, e além de ser um canário planilha cheia, né, ou seja, conter as 12 notas, né, é muito difícil que esse canário tenha 12 boas notas, né? Às vezes ele é planilha cheia, mas ele não tem 12 boas notas, né? Às vezes ele tem notas medianas ou algumas ruins. Então, assim, se você utiliza, né, canários que se complementam e já começa a colocar ali, nessa fase mesmo, que eles nem estão cantando direito, né? Eu acredito que você vai ter um sucesso grande, tá, com a criação de canário de canto. Bom, gente, essa é a dica. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que deu muita visualização, que foi o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre essas regras de manejo, para você não perder filhote. Então assim, se você gostou desse vídeo, você tem que assistir esse daqui. Esse aqui é sensacional, vale muito a pena. É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.